Pode iniciar, professores. Bom, já pode começar a sessão? Já tá o público, já está presente? Sim. Javier, posso começar? Bom, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo, nos vendo e nos ouvindo. Eu queria falar do prazer, da satisfação de abrir o lançamento, a sessão do lançamento desse livro, O Estranho e o Estrangeiro, organizado pela professora Olgária Matos e pelo professor Javier Amadeu, que a editora Unifesp, da qual eu sou a diretora, tem o prazer e a honra de editar e publicar e fazer vir a público um livro tão importante e tão relevante para o momento atual que nós estamos vivendo, como eu acho que vai ficar claro por isso que é mais do que um lançamento, é uma roda de conversa sobre o livro e a importância do livro nesse momento. Então, eu queria passar a palavra para um dos organizadores, a professora Olgária Matos, para que ela nos conte o que é esse livro. Olgária, o seu microfone não está ligado. Bom, boa tarde a todos, a todas. Queria começar agradecendo a todos que estão participando desse lançamento, o primeiro livro da cátedra, Edward Said, de Estudos da Contemporaneidade. Queria agradecer também, falar da satisfação de tê-los conosco, todos que tornaram possível essa publicação hoje. E agradecer também, em particular, ao professor Giacomo, que, como eu disse, está em Roma, num horário já bem adiantado lá, e que muito generosamente se reúne a nós nesse momento. Obrigada, Giacomo. Então, para apresentar esse livro, eu gostaria de dizer que O Estranho e o Estrangeiro é um livro que reúne diversos autores de ensaios que nasceram de conferências da cátedra entre os anos de 2016 e 2017, sobre temas históricos, políticos e culturais do presente e suas diferentes experiências no tempo. O livro, como a cátedra, se orientam pela perspectiva de Edward Said, em particular, para quem a violência se instala no vazio da cultura. Assim, a importância do pensamento que examina, reflete, analisa como orientação na vida, encontra, no Estranho e Estrangeiro, a evocação dessas questões primeiras do passado e do presente, tudo aquilo que pode representar um bom encontro ou um mau encontro com o outro, com aquele que não fala a nossa língua, que desconhece nossas tradições, valores e modos de vida, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo como os antigos a reciprocidade. Assim como o outro nos é estranho porque estrangeiro, aqueles que o acolhem também o são para aquele que chega em condição de absoluto desamparo, foragidos de guerras, misérias, sofrimentos, que fazem enfrentar o mar aberto em embarcações precárias e que o medo da morte não conta mais. Neste sentido, a hospitalidade é não somente um gesto de paz, mas de solidariedade e de compaixão. A solidariedade é um sentimento moral, que da filosofia antiga à modernidade evoca nossa condição comum de seres expostos, vulneráveis, mortais. Por isso, os gregos não separavam o que se refere a cada um e à cidade, encontrando na solidariedade o fundamento da vida pública e o aprimoramento da alma, e assim ela é a origem das leis. Referindo-se ao mito de Cronos, num tempo de abundância e de paz, Platão, nas leis, explica que porque não é aos homens que se deve confiar o poder, mas às leis, pois ele, o poder, tem a potência de corromper mesmo as melhores almas, correndo-se o risco da desmedida e da injustiça. Assim, as leis são um análogo da perfeição do divino. A solidariedade não se dissocia da amizade, da fraternidade e da compaixão. Com efeito, a amizade é, desde os antigos, o laço social afetivo
que une os cidadãos em um destino comum compartilhado, o da fragilidade, da finitude e da brevidade da vida. A fraternidade, por sua vez, se realiza na confiança e na lealdade. Quanto à compaixão, ela é uma tristeza mimética que faz com que o sofrimento do outro seja o nosso próprio sofrimento e pela qual desejamos que o sofrimento cesse, o sofrimento desse outro nós mesmos. Dimensão ética e política, a solidariedade é tanto um imperativo ético quanto um dever político, que dá amizade pelos mais próximos, desconhecendo as fronteiras que separam os homens e os povos, torna-se filantropia, amor por toda a humanidade. Pois uma vida sem amizade e uma sociedade sem solidariedade e compaixão não merece o nome de cidade, como dizia Hobbes, mas de solidão. Como lembra a Bíblia, eu encerro, fonte de tanto do cristianismo quanto do islamismo, amai o estrangeiro, porque tu mesmo já foste estrangeiro em terras do Egito. Então, esses são os objetivos gerais da cátedra, do livro, nos seus diferentes ensaios. Então, agora eu passo a palavra para a professora Cíntia novamente. Obrigada, Olgária. Então, eu queria só acrescentar que, agora depois que a professora Olgária apresentou o livro, que nós temos entre nós hoje nessa mesa os autores, alguns dos autores dos livros que infelizmente não foi possível trazer todos os autores, né, Olgária? Então, alguns dos autores, como o professor Giacomo Marramal, o professor Mamed Jarouche, e a professora Soraya Ismaili, também autora do livro, e que é a reitora da Unifesp. Então, nós estamos com uma pena que não deu para chamar todas as pessoas, mas gostaríamos que os que puderam vir e estar presentes falassem um pouco do sentido de publicar nesse livro e sua relação com o que está acontecendo no mundo hoje. Professor Giacomo Marramal, com a palavra. Professor, o senhor está sem som. Não c'è il suono. Non c'è? Non c'è. Non c'è le parole. Oh. Si sente ora? Sì, si sente. Ora si sente, Va bene, bene. va bene. Bueno, descúlpame si vou falar na língua de Dante, em vez da língua de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de Caetano Veloso, de Darcy Ribeiro o da minha amiga Olgária Matos. Yo voy a hablar en italiano porque no tengo en este momento un particular training en portugués. Yo espero que se pueda entender lo que voy dicendo. Sono molto felice di presentare i temi di questo libro della cattedra Edouard Said della Unifespi, che è un'iniziativa molto importante. Ho avuto l'onore anche di parlare nell'ambito di questa cattedra invitato da Olgária Matos e il tema è molto importante, l'estraneo e lo straniero, ma cade in un momento nel quale il mondo sta mostrando l'altra faccia distopica del mondo globale, che è questo virus, questa pandemia, la pandemia non significa la fine della globalizzazione, l'abbiamo già sentito dopo l'11 di settembre, dopo le Twin Towers, no?
ma invece la faccia distopica della globalizzazione. Quello che diceva prima Olgaria, no? Ci mette davanti a un evento che richiede la necessità globale di fare comunità per poter uscire. Perché? L'origine della pandemia non è una punizione divina, l'origine della pandemia è umana, è il prodotto della violenza estrattiva che l'Homo sapiens, l'Antropocene, soprattutto nell'epoca del dominio neoliberale, ha determinato in tutto il pianeta la distruzione del verde, delle foreste, la distruzione dell'habitat di specie animali, che hanno determinato la fuoriuscita di specie animali fuori del loro habitat ormai deserto, completamente deserto, con la conseguenza del famoso spillover, del salto dall'animale all'uomo come contagio. Tutto ha origine dalla sistematica distruzione dell'habitat naturale operata a fini di profitto dalle aziende multinazionali e imperiali. Questa è l'origine del virus. E davanti a questo dobbiamo un po' cercare di capire il mondo contemporaneo, ci dice il volume O estraneo e O estrangero. Il mondo contemporaneo è un mondo, lo scrivono Olgaria e Javier Amadeo nella loro prefazione. È un mondo, non è un mondo della patria, è un mondo dell'esilio. E il nome di Edward Said per me significa la esperienza dell'esilio, significa il problema di una identità multipla, di una identità oscillante, il problema di una identità erratica, dell'erranza, no? Come voi scrivete nella prefazione, no? E quindi una inevitabile crisi di identità. E paradossalmente la distopia del Covid-19, no? 19, sta determinando la necessità di fare comunità. Perché senza la comunità non riusciamo, senza fare la comunità non usciremo dal rischio della distruzione del genere umano sul pianeta. La natura vive senza problemi, senza l'Homo sapiens, si rigenera completamente senza l'Homo sapiens. Noi l'abbiamo anche visto durante i mesi del lockdown, ma il problema secondo me è quello di andare all'origine di quello che è successo. Che cosa sta accadendo all'interno del mondo globale? Qui è il punto fondamentale. Noi abbiamo a che fare con non con un imperialismo, ma con almeno 2 imperialismi nel mondo. È un mondo globale con 2 sovrani del pianeta, che sono gli Stati Uniti e la Cina in questo momento, che hanno 2 modelli di globalizzazione antitetici, opposti. Gli Stati Uniti un modello individualistico, competitivo,
La Cina un modello anti-individualistico, comunitario, ma autoritario, paternalistico. Come si esce da questo dilemma del mondo globale che è diviso in questi due imperi? Io da tempo dico, incominciare a pensare a un'alleanza tra l'Europa e l'America Latina, non l'America Latina dell'attuale presidente del Brasile, ma l'America Latina della sua cultura profonda, della cultura popolare, no? E che è molto legata all'idea di un grande Mediterraneo, no? Un Mediterraneo che in qualche modo dalla Europa del Sud giunge fino al Brasile, all'Argentina, ma poi arriva anche al Messico e ai paesi latinoamericani che hanno una storia culturale molto, molto importante, dalla quale può venire fuori un'idea dell'individuo non competitivo, ma solidale, diceva prima Olgaria. È un'idea della comunità non autoritaria, non paternalistica, ma capace di valorizzare le differenze singolari che abitano all'interno della comunità, differenze femminili soprattutto, ma anche maschili. E io penso che questa è la sfida che noi abbiamo davanti, e dobbiamo un po' cercare anche all'interno di questa sfida di fare un discorso su quello che sta accadendo all'interno delle democrazie in Occidente. Si segue? Se puede entenderlo, che dico, bueno, è quello che sta accadendo all'interno delle democrazie occidentali. Io sono convinto che e da tempo sto lavorando su questo punto, che la forma democratica che abbiamo ereditato dal XX secolo non funziona più, che la democrazia soltanto rappresentativa non è sufficiente. Occorre costruire dei corpi intermedi più forti, che un tempo erano i partiti. Bisogna riformare radicalmente i partiti. I partiti devono essere i luoghi della Bildung democratica, di una formazione, come si diceva in Germania, di una Bildung democratica, perché altrimenti si crea inevitabilmente un processo, come lo chiama la collega Wendy Brown di Berkeley, la mia amica e collega Wendy Brown, si crea un processo di de-democratizzazione, un processo di progressiva decostituzionalizzazione della democrazia, la perdita di qualunque libertà costituzionale. E naturalmente si determina un rapporto diretto, quello della democrazia immediata, di cui parlava Condorcet, che poi è stata ripresa di recente criticamente dal collega Piero Sanvallon, no? La democrazia immediata, quella che viene predicata dai populismi di destra in Europa, Orban, Salvini in Italia, no? Democrazia, basta, saltiamo il Parlamento, la democrazia deve essere una relazione diretta tra il capo e il popolo. È evidente che questo non può funzionare se non si crea, se non si determina un trade union, no? Una serie di intermediari tra il popolo e la politique politicien, e la politica che si fa giorno per giorno.
Io penso che anche questo è un altro punto importante. Che cosa accade nella democrazia? E sapere che la democrazia ha due anime, non una ma due anime, sin dalle sue origini. Ha un'anima madisoniana che dice il popolo è sovrano ma deve esercitare le sue prerogative con i limiti posti dalla Costituzione, cioè un popolo come maggioranza, ma anche un popolo all'unanimità non può violare i diritti delle singole persone, dei singoli esseri umani, non lo può fare. Quindi c'è un limite di origine madisoniana, ma che secondo me è valido, limite costituzionale al dominio anche del popolo che si esprime a stragrande maggioranza. C'è un limite, però c'è un altro tipo di anima della democrazia che non può essere dimenticata, ed è la promessa di partecipazione, la promessa di avere voce, ed è quella che possiamo chiamare l'anima populista, l'anima della andare verso il popolo, di dare la parola al popolo, anche al di là dei meccanismi di rappresentanza tradizionali. Questa è un po' la democrazia. Ora, ho scritto su queste cose, ho scritto recentemente un piccolo libro che si chiama Sobre il sindrome populista, no? È uscito anche in spagnolo con un prologo di Íñigo Errejón, uno dei due fondatori di Podemos in Spagna, no? E ho cercato un po' di dire questo, che ci sono queste due anime. Ora, populismo, questo ismo, in Europa ha un segno politico negativo di destra. Nell'America Latina non necessariamente, assolutamente non negativo, perché il populismo significa relazione con le basi popolari di una nazione, e quindi io penso che dobbiamo rinnovare la democrazia tenendo insieme le due anime, l'anima costituzionale e l'anima populista. È difficile, no? Come mi disse una volta a Venezia in un convegno Louis Althusser, che è stato molto importante per me nella fase della formazione, no? Dobbiamo cominciare a lavorare nei nostri progetti rinunciando alle avversative e dire c'est difficile, c'est possible, non c'est difficile, mais c'est possible, ma senza le avversative. C'est difficile, c'est possible. Io credo che quello che dobbiamo fare per la democrazia in Europa e in America Latina è difficile e possibile. Grazie dell'attenzione. Muito obrigada, Rafael. A gente podia ouvir todo mundo primeiro e depois abrimos a discussão? Como é que... Tá bom? Vamos ouvir agora o Mamed, depois a gente entra numa roda de conversa aí, com tantas ideias estimulantes. Cadê o Mamed? Saiu. E, Javier, você quer falar? Sì, muito rapidamente, acho que mais do que falar, agradecer para nossos convidados nesse lançamento. Acho que o lançamento de luxo, ter a oportunidade de ter o professor Marramá, a professora Olgária também, a querida Olgária, coordenadora aqui da cátedra, o Mamed, que agora está nesse momento tentando regressar na nossa sala para poder participar. Acho que deu certo.
Então, simplesmente agradecer aos convidados. Eu acho que, como a professora Olgaria colocou, o livro Resultado é uma síntese dos 3 primeiros anos de trabalho do ciclo de conferências da Cátedra Edward Said, que a gente realiza mensalmente. E acho que nesse ano a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento desse livro, desse ciclo de conferências, que somado ao lançamento da Exilium, revista de estudos da contemporaneidade, acho que dá um pouco o sentido do trabalho que está sendo desenvolvido na cátedra. Então, a professora Cíntia também, a vice-coordenadora da cátedra. Acho que tem sido extremamente prazeroso poder trabalhar na organização desse livro. Além dos convidados, nós temos artigos da professora Marilena Chauí, do professor Gabriel Kohn, do Edward Allan, lá do Líbano, do Máximo Canevasi, da professora Rugai Bastos, do Jorge Colli, de Ismael Xavier, Geraldo Campos. E acho que essa tentativa, o livro, acho que também, como o professor Marramão coloca, digamos, nesse momento de aumento da xenofobia, autoritarismo e a intolerância, acho que é o objetivo do livro, e um pouco recuperando, digamos, a visão humanista do Edward Said, que funciona fundamentalmente como imagem, um pouco como inspiração para o trabalho da cátedra. Acho que a gente precisa retomar essa discussão sobre a situação do mundo, e acho que os artigos vão trazer, digamos, um conjunto de valores que são centrais para o nosso período atual. Os valores da solidariedade, da empatia, do amor ao estrangeiro, como a Olgaria colocou no começo, e fundamentalmente ver a outro não fundamentalmente como inimigo, não ver a outro como alguém a quem está ocupando o lugar, e senão ver a possibilidade de fazer uma reflexão que implique, digamos, um encontro com o outro e com um conjunto de valores que são centrais para construir uma sociedade mais democrática e mais justa. Esperemos que, na medida do possível, o livro consiga trazer um pouco essa discussão, e acho que nesse 2020, que ha sido um ano tão difícil para todos nós, que possa trazer um pouco de reconforto e um pouco de reflexão para pensar como se constrói uma sociedade para o próximo século. Então, só queria deixar essas palavras e, fundamentalmente, um enorme agradecimento por ter participado das conferências da cátedra e estar se dispondo também a participar do lançamento do livro. Obrigado a todos. Obrigada, Javier. Mamed, você que sumiu, agora voltou, que bom, caiu a conexão. Então, agora passamos a palavra para você, professor Mamed Jarouche, tá bom? Liga o seu microfone que não está ligado. Obrigado. Obrigado. Realmente eu tinha caído e foi difícil entrar, porque, enfim, essas coisas que a gente não está muito acostumado. Na verdade, não é que eu estava fuçando e caiu. Né? Porque como eu não conheço, eu fiquei fuçando e caiu. Né? Mas, enfim, é difícil falar depois do professor Marramal, mas, enfim, me parece, né, quer dizer, a gente, claro, toda vez que você estuda algo, que você escreve algo, é meio que lugar comum, né, a gente proclamar a urgência e a necessidade daquilo que está fazendo, né? E acaba sendo um lugar comum, né? Então, eu estou estudando retórica, eu digo assim, não, porque esses materiais estão para desaparecer. Aí eu estou estudando o iluminismo, eu digo, não, porque isso está sendo destruído. Né? Ou seja, é uma maneira de valorizar aquilo que você faz. Só que me parece, né, eu acredito que há um consenso aqui entre a gente, e não só entre nós, é que a barbárie que a gente está vivendo hoje no Brasil, que é uma barbárie de cunho intelectual, né? Porque a barbárie mesmo da miséria social, econômica, do atraso, enfim, ela tá faz tempo aí, nós não podemos... Mas hoje nós temos uma barbárie institucionalizada no discurso. Mamed, deixa eu perguntar aqui para o Marramal, você está entendendo o que ele está falando? Você está podendo acompanhar a discussão, Marramal? Tá, tudo bem. Não, para a gente falar meio devagar, para ele poder acompanhar. Tá. Tá? Desculpa, eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Então, na verdade, a barbárie brasileira é muito antiga e remonta ao próprio surgimento, a própria, digamos assim, a própria fundação disso que nós chamamos Brasil. Né?
Então, a barbárie é nossa companheira, a barbárie, a selvageria. Nós nos revezamos com mestria entre as duas, né? Então, não vamos mascarar. O que nós temos hoje é uma naturalização, uma institucionalização do discurso bárbaro, né? Do discurso louco, esquizofrênico, que essa barbárie institucionalizada no nível do discurso, ela está aquém de qualquer lugar comum, né? Quer dizer, a gente chegou a um ponto de realmente duvidar de onde nós estamos, né? De onde, né? Quando você vê os gritos de as minorias que se curvem, as minorias que se submetam à maioria, enfim, é uma violência discursiva do poder institucionalizada, transformada em naturalização de tudo que a gente vive aqui. Quer dizer, é uma coisa horrorosa. Nesse sentido, é lógico que o nosso livro, essa obra coletiva, né, ela nos ajuda, eu acho que a perceber, até porque a bibliografia em português é escassa, né? A nossa língua, das línguas ocidentais, a língua portuguesa é a que menos tem materiais, é a que menos tem, enfim, a respeito de coisas do Oriente. Nós temos especialmente aqui no Brasil, né? Nem podemos cobrar nada de Portugal, mas no Brasil é uma pobreza franciscana, né? E lamentavelmente alimentada pela própria esquerda brasileira, que é eurocêntrica, atrasada, estúpida e é reacionária. Boa parte da esquerda brasileira é bem reacionária, né? Isso para elitista é reacionária, né? E houve um certo momento no Brasil em que era moeda corrente que o Brasil, entre a esquerda, né? Que o Brasil tinha que imitar, né, os países adiantados da Europa. Eu não quero nem entrar nisso, porque me causa muito desgosto. Mas, enfim, o nosso livro, o que ele tem a ver com isso? O nosso livro é uma tentativa de discutir essas coisas, de relativizar, né? Enfim, num ambiente em que o que nós vemos hoje é a destruição, a devastação, mesmo daqueles poucos aspectos, né, que nós nos habituamos a considerar positivos na nossa cultura, né, eles estão sendo destruídos, quer dizer, eles estão sendo solapados continuamente, né, e diante do mundo mesmo, quer dizer, essas poucas características que faziam com que fôssemos vistos positivamente, elas estão sendo destruídas. Quer dizer, as pessoas já não conseguem, fora do Brasil, eu digo, por exemplo, no mundo árabe, as pessoas já não conseguem mais enxergar, né, hoje, né, o Brasil que elas projetaram, que elas viram, né? Eu, inclusive, ironicamente, há algum tempo eu recebi de um amigo iraquiano que vive no Líbano, parabéns irônicos, ele me dizendo assim: nós, no mundo árabe, nós nos acostumamos durante muito tempo, graças aos nossos governantes, nós nos acostumamos durante muito tempo a ser objeto de riso do mundo, né? Por causa da tolice, da estupidez dos dirigentes árabes, todos contemporâneos, né? Quer dizer, você vai do Marrocos ao Iraque, né? É um show de barbárie, um show de loucura, um show de demência, um show de estupidez que nunca tinha sido superado antes. Mas você não via nada igual no mundo inteiro. Aí ele me diz assim: vocês conseguiram no Brasil, agora vocês estão dividindo com a gente. Então, nós árabes não nos sentimos mais tão humilhados hoje, né? Porque nós temos a companhia do Brasil, ou das classes dirigentes brasileiras, né, na sua loucura, nas tolices que dizem. Enfim, é um consolo, né? Mas, voltando ao livro, então, eu acho que cada artigo dele, né, ele procura discutir essa inserção, procura relativizar essa coisa unidimensional, ocidentalista, e que é muito reforçada hoje por esse neoliberalismo, né, de que a civilização é um apanágio europeu. Não, né, os artigos demonstram isso, em especial, né, vou aqui me cingir aos artigos ligados à minha área de estudo, que é o mundo árabe, que evidenciam, né, a importância desse mundo na cultura humana, como contribuição à cultura universal, né, na verdade, os feitos, né, e as realizações da civilização árabe e muçulmana em geral, eles foram fundamentais, porque a gente chama de
progresso da humanidade, né? Então, basicamente é isso, não vou entrar em mais detalhes, dizer assim da minha satisfação com essa iniciativa, mais uma, porque a editora da Unesp já tinha lançado, acho que há 2, 3 anos, um outro livro com a mesma pegada, no qual também tive a honra de contribuir, não é? E, enfim, é isso, né? Parabenizar a editora, né? Pela iniciativa de lançar esse livro, para a Cátedra do Açaí, da Olgária, a Soraya, a professora Cíntia, enfim, né? E é isso. Acho que eu, né? Não tenho mais muito a dizer, não. Usada, né? Obrigado. Cíntia, eu não estou te ouvindo. Ai, desculpe, eu queria agradecer, Mamed, e queria dizer que eu queria chamar o Castilho, porque você acabou de mencionar a editora da Unesp, e ele também mencionou o... Hã? Cíntia, eu falei de editora da Unesp? É? Não, desculpa, da editora da Unifesp. Ah, tá. Meu Deus do céu. Bom, foi um... Né? Não, acho que o Mamed estava mencionando o diálogo de civilizações, né? Também é da Unifesp. Tá. Não, porque o Castilho mencionou aqui a publicação de um livro. O Castilho é o nosso consultor na editora da Unifesp, e ele criou ele constituiu a editora Unesp, que publicou também, esse é da Unifesp, sim. Mas ele publicou também um livro do professor Marramal, que foi Poder e Secularização. Ele estava mencionado. Ele está mencionando aqui do lado. Então, eu queria saber se ele disse que ele não está conseguindo falar, porque aí seria interessante também se ele pudesse falar disso também, porque eu acho que são as duas editoras aqui tentando trabalhar esses temas tão importantes. É uma enorme honra para nós, né, fazer esses livros. E eu acho que aí eu estou aqui um pouco como a Soraya, né, com vários papéis aqui, né, quer dizer, não apenas como editora, mas também como vice-coordenadora da cátedra, né? E então é uma satisfação muito grande poder juntar esses dois lugares, né? E queria passar a palavra. A gente pode depois abrir toda a conversa, mas eu queria passar a palavra para a nossa reitora, que tem vários papéis aqui, que agrega vários lugares nessa nossa conversa, e depois a gente abre para uma troca de conversa, tá bom? Professora Soraya, com a palavra. Obrigada. Obrigada a todos e todas aqui, muito bom vê-los, compartilhar esse momento, esse lançamento, que é uma realização para todos nós, o lançamento de um livro, que é o resultado de um trabalho que vem desde o início desta cátedra, e exatamente neste prefácio, no prefácio deste livro, nós temos aqui, na apresentação feita pelos organizadores, a professora Olgária Matos e o professor Javier Amadeu, tem um pouco do que levou à organização deste livro, e também do objetivo desta cátedra, porque é um livro que inaugura uma série de outros livros e de outras produções científicas, acadêmicas e das ciências humanas que nós queremos apresentar para o diálogo com a sociedade brasileira, com os pesquisadores de outros países, e também para levar o pensamento sempre avançado e muito contemporâneo de Edward Said, mas também que se traduz e que vem para os tempos presentes, né? Eu quero agradecer aos autores, a todas as pessoas que colaboraram com artigos e com produções intelectuais para este livro, e quero agradecer as falas que antecederam, em especial
mencionar alguns aspectos que também estão presentes nesse livro. O primeiro deles, e antes de falar dos aspectos do livro e algumas coisas que me estimulam muito nesta cátedra e nas produções que a cátedra já tem apresentado, é o fato muito bem colocado pela professora Olgária, que esta cátedra ela preenche um vazio, e que o vazio da cultura gera a depreciação da nossa humanidade e nos leva à violência e à barbárie. E a Cátedra Edward Said de Estudos da Contemporaneidade, ela foi criada, como está colocado no nosso prefácio desse livro, em 2014, na Unifesp, no início do nosso primeiro mandato, por uma iniciativa minha e do professor Francisco Miralha, que sempre me inspira nestas iniciativas, e junto com a Mariam Said, a esposa do Edward Said, que estava na ocasião no nosso país. Ela tinha vindo para uma atividade em que ela seguiria para o Rio de Janeiro e depois ela iria para a Argentina se encontrar com Daniel Barenboim, que foi um dos grandes amigos de Edward Said e autor, junto com ele, de um trabalho imenso com a orquestra Diwan Oriente-Ocidente. E a Mariam Said, atualmente, ela preside, já naquela época, 2014, ela já presidia e continua presidindo a Fundação Said Barenboim, que é a que mantém esta orquestra, onde jovens palestinos e israelenses se unem para, por meio da música, produzir o diálogo, a aproximação, a coexistência, não a tolerância, a coexistência, que é o que que Edward Said costumava dizer e tão bem colocar. A Mariam Said assumiu a Fundação Said Barenboim quando Edward Said faleceu em 2003, por conta de um longo processo que levou ao seu falecimento, jovem ainda, considerando 68 anos de idade, no auge da sua produção intelectual, da sua maturidade acadêmica, inclusive, como professor da Columbia University. E o Said, depois de 10 anos de um longo processo de leucemia, faleceu em 2003, em setembro de 2003, e na ocasião a comunidade se surpreendeu, aqui no nosso país, a comunidade acadêmica se surpreendeu, intelectuais, por conta de um artigo muito ofensivo a ele, no dia seguinte da sua morte, do seu falecimento, um artigo que era ofensivo à sua capacidade intelectual e fazendo alusões à sua origem, inclusive duvidosa, que ele teria falseado durante a sua vida. Portanto, dizendo que provavelmente ele não era palestino, porque ele falava muito bem o inglês e era um intelectual de muita grandeza, de elevada grandeza. Então, este acontecimento levou a vários intelectuais no Brasil. Naquela ocasião, foram 150 intelectuais, entre os quais Marilena Chaui, Milton Ratum, Aziz Absaber, tantos outros que eu não vou conseguir elencar aqui, e nós assinamos um manifesto em que nós fazíamos um desagravo ao Edward Said.
A partir de então, nós começamos a nos reunir e nos comunicar também com a Mariam Said, que passou a presidir a sua fundação, a Fundação Said Barimboim, até os dias de hoje. E também, a partir desta reunião, que estava o nosso querido Mamed Jarusha aqui presente, como eu mencionei, vários intelectuais, nós fizemos uma reunião, e a partir de então passamos a discutir e tratar dos assuntos que Said tratava, inclusive a sua obra, que ainda, apesar de tudo, de todo esse trabalho que temos feito desde então, ainda é bastante desconhecido da nossa sociedade, da nossa comunidade e também dos nossos intelectuais e também das nossas universidades. Então, a partir de um trabalho feito todo esse período, e em 2013, de uma proposta e de um incentivo de algumas pessoas, decidimos criar a Cátedra Edward Said. E por ocasião da vinda da Mariam Said, como eu mencionei, nós solicitamos que ela passasse por São Paulo e nos brindasse com uma fala de abertura da cátedra. E nesta ocasião, durante a inauguração, em julho daquele ano, foi exibido o documentário O Conhecimento é o Começo, que é do diretor alemão Paul Max, que nos coloca muito claramente a importância de conhecermos o outro para que nós possamos compreender a nós mesmos, né? E que, em contraposição, a não colocar o outro como o não eu, ou deixar que tenhamos esta aproximação e que possamos ver no outro, como disse a própria Olgária agora há pouco, que o sofrimento do outro é como o nosso próprio sofrimento. Então, neste momento, o filme retrata a criação da orquestra Diwan, Ocidente e Oriente, e como observa Mariam Said, nesse mesmo dia, a criação da orquestra foi o modo de Said aplicar suas teorias ao mundo real. Nesse mesmo dia, o professor Francisco Miralha também nos brinda com uma apresentação a respeito de um importante texto que Edward Said escreveu e nos coloca a importância do Oriente e do que o Oriente produziu para que o Ocidente fosse o que nós somos hoje, ou para que nós não nos perdêssemos ainda mais na violência e na nossa própria barbárie, como disse o Mamed agora há pouco. Então, a cátedra ela é inspirada por esta obra, que busca ampliar e fortalecer os estudos acadêmicos, em particular em um mundo pós-democrático, da pós-verdade, incapaz de criar ou reconhecer valores, e visa concorrer pelo exercício do pensamento e das artes para o fortalecimento espiritual da sociedade, que no momento desampara os indivíduos, precariza os laços de confiança e lealdade e culmina no mal-estar contemporâneo, que nós estamos tratando aqui neste encontro também. E esse trecho que está também no prefácio, que é de Olgária e Javier, nos remete aos artigos que estão neste livro, desde a marca oriental na formação da sociedade brasileira, como eu falava, daquilo que o Oriente trouxe foi trazido para o Ocidente, a razão árabe e suas histórias, também num artigo da Olgária, este que eu mencionei, a marca oriental na formação da sociedade brasileira, da professora
L. de Bastos, e também um ponto marcante do livro, que é o artigo sobre o exílio, deslocamentos e a busca, do professor Gabriel Kohn, e que nos traz também a importância de refletirmos sobre o exílio, e o exílio que nós todos estamos vivendo neste mundo contemporâneo, neste mundo da pós-verdade ou do mundo pós-democrático, como foi colocado aqui. De uma certa forma, estamos vivendo um certo exílio com a Covid, com o uso exacerbado das tecnologias, e também nos sentimos estrangeiros, e por isso o título do livro é tão feliz, porque nos sentimos estrangeiros e fora do lugar, como tão bem escreveu Edward Said em um dos seus mais importantes e mais tocantes livros, que trata do sentimento de estar fora do lugar, mesmo quando estamos no nosso próprio país, ou na nossa própria casa, ou próximo aos nossos familiares. E este sentimento de estar fora do lugar é extremamente importante, porque nos remete ao fato de que temos um mundo em constante transformação e muitos deslocamentos, né? Deslocamentos humanos. E, novamente, nos remetemos à questão do exílio. Então, todos esses elementos que estão tão fortemente colocados no livro são convites para que nós tenhamos o livro, para que nós possamos refletir sobre a obra do Edward Said, não só como reflexão, mas como um trabalho extremamente importante para pensarmos a nossa própria humanidade e o nosso desenvolvimento social e nosso lugar no mundo. Eu fico por aqui, meus queridos, eu quero agradecer imensamente esse trabalho enorme que todos vocês fizeram. A capa é belíssima, agradeço a nossa editora e agradeço o convite por ter escrito um artigo também nesse livro, muito me honra, e que eu falo sobre a ciência dos árabes, que é um assunto que sempre me interessou muito, e como esta ciência trouxe, iluminou, né, o Ocidente numa determinada época, que era chamada de Era de Ouro do Islã, mas que serve tão bem aos dias de hoje, aos dias de obscurantismo que nós estamos vivendo. Então, eu espero que todos vocês gostem muito, eu gostei, estou gostando muito de estar aqui com vocês também. Muito obrigada. Obrigada, Soraya, nossa reitora querida. Então, eu queria falar um pouco sobre também a satisfação da editora de publicar esse livro. Eu acho que, claro que nós temos uma intenção geral de publicar toda a produção acadêmica em todas as áreas do conhecimento e dar todo o espaço para a produção universitária de modo geral. Mas há, sem dúvida, um interesse particular, na atual conjuntura, principalmente, né, em publicar aquilo que possa fazer a gente entender o mundo atual. E nisso, a cátedra e a editora caminham bastante juntas, né? E assim como, quer dizer, nós passamos o século passado todo lutando contra, na América Latina, eu estou falando, sobretudo décadas de 60, 70 e 80, lutando contra ditaduras, né, Javier? Na Argentina, Brasil. E agora, como o professor Mahamal falou, nós estamos num contexto muito mais complicado, que nós não estamos lutando contra ditaduras, nós estamos lutando com os problemas da democracia, né? Então, como o professor Mahamal destacou, os problemas que a gente vive na democracia. E com isso que o Mamed chamou da selvageria e da barbárie histórica nossa.
Então, assim, os nossos instrumentos clássicos não estão bastando para a gente contrapor, a gente não contrapõe mais ditaduras da democracia, mas a gente tem que se haver com aquilo que são os problemas da nossa democracia. Então, tudo que a gente puder trazer de elementos que nos ajudem a entender, a compreender isso e, evidentemente, a superar, a editora, evidentemente, acolhe com toda o interesse, né? E eu acho que esse livro é um desses, algo nesse caminho, de tentar entender esses problemas atuais da democracia que nós vivemos, né? Nós não estamos, era mais fácil lutar contra a ditadura, a gente tinha pelo menos a referência de que as democracias funcionavam e voltar à democracia, agora a gente não vai voltar nada, a gente vai sei lá para onde, né? Então é isso que a gente está tentando entender e está tentando abrir espaço para publicar e para fazer com que todos os trabalhos que possam nos ajudar nesse caminho tenham o máximo de divulgação possível. Então, a editora está aí para isso e a contribuição desse livro é fundamental. Então, eu estou muito contente e espero que seja o primeiro de muitos nessa linha. E queria saber se alguém mais quer falar. Eu estava tentando que o professor Castilho, que está me mandando vários WhatsApps aqui, tentando entrasse na conversa, mas acho que ele não está conseguindo. De qualquer maneira, nós já queremos adiantar, Mahamal, que o seu livro sobre populismo seria, eu acho que bastante interessante para a editora também. Então, se você tiver interesse em publicá-lo em português, pense com carinho no assunto. Olgária, quer fecha agora você como coordenadora de todo esse evento aqui? Então, a professora, nossa querida reitora, o Mamed, o Mahamal, a Cíntia, o Javier, colocaram várias coisas com relação ao contemporâneo e a oportunidade do livro e da cátedra, da revista e de fortalecer essa iniciativa. E considerando aqui as coisas também que, acho que de alguma maneira concentraram, que o professor Giacomo colocou sobre a questão das duas almas da democracia, e como é necessário a gente repensar justamente a questão das mediações e dos corpos intermediários, né? E depois dessa pandemia, como o Mahamal estava colocando também, quer dizer, ela veio como uma espécie de acontecimento alegórico de uma dissolução dos laços sociais anteriores à própria epidemia, né? Então, a epidemia constituiu um trauma, né? Um trauma significa um antes e um depois na vida de cada um e na vida da coletividade. Então, se trata também de reconstituir os laços entre as pessoas que ficaram muito distantes, estamos ainda, né, distantes, e também entender esse trauma, né? O que significa uma angústia, que é a diferença do medo, né? Que o medo reúne as pessoas, ele é objetivo, é uma ameaça identificável. Agora, a angústia, que a gente não sabe de onde vem o golpe, né? Então, esse vírus ele veio um pouco para mostrar que no apogeu do homo tecnológicos, né? E da arrogância, da racionalidade ocidental, o Homo sapiens foi vencido por um vírus. Quer dizer, o mundo inteiro de joelhos, a economia, a política, as relações pessoais, os laços institucionais, por conta de um vírus invisível, né? Então, é nesse âmbito que nós temos que pensar o que é essa democracia hoje, o que ela pode ser, né? E com as suas duas almas, não deixar que uma engula a outra, né? Que elas possam transitar e conviver, tanto a alma de uma soberania que é a maioria, mas que isso não submerja, não é, o indivíduo, né? E a sua singularidade, e essa singularidade sofredora. E como diz o Mahamal, é difícil, mas é possível. Sem o mas. É difícil, é possível. É difícil, é possível. Bom,
alguém mais quer fazer alguma outra... Alguém quer falar antes da gente encerrar? Castilho não conseguiu entrar, uma pena. Bom, eu acho que eu queria terminar agradecendo a presença de todos e dizendo que espero de fato que essa seja a primeira de uma série de livros nessa linha, que eu acho que a editora está absolutamente aberta a acolher. Soraya? Muito, muito importante você dizer isso, Cíntia, porque a editora da Unifesp está de parabéns, não só por este livro, mas por todos os livros que tem editado, que tem publicado ultimamente, e tem feito um trabalho fantástico, muitas publicações de altíssima qualidade acadêmica e intelectual, prêmios, né? Como disse a professora Cíntia outro dia, agora nós estamos ficando bem acostumados, né? Recebendo muitos prêmios todo ano, então, e a nossa editora é muito produtiva, com livros em áreas diferentes, né? Setores diferentes sendo contemplados, e foi importante você ter dito que esta área também está aberta a novas publicações e que nós podemos ter mais contribuições para este debate que é tão importante, e como disse o Mamed, nós não temos muitos livros em português para discutir a questão várias das questões relacionadas ao Oriente, ao orientalismo, ou mesmo as contribuições dos árabes, né? Não a visão eurocêntrica que nós vemos e muitas vezes nos livros, né, que nós temos aqui no Brasil, e que nós precisamos muito beber de muitas fontes, de fontes diferentes, para que essa diversidade aumente e para que a nossa capacidade ou a nossa visão de mundo também possa ser ampliada. Eu entendo também que a obra, o Mamed e todo o pessoal da Letras Orientais da USP tem um papel fundamental neste sentido, nas traduções que fizeram, traduções muito importantes de livros que nós jamais teríamos tido a possibilidade de ter uma tradução direta. Cito o Mamed com... Claro, todo mundo sabe que ele traduziu As Mil e Uma Noites, mas tantos outros filósofos, como Jamil Iskandar também traduziu, nosso professor da EFELESH, a Safa Jubran, que tem traduzido tanto do árabe para o português, mas principalmente do português para o árabe. Traduzir, por exemplo, Milton Ratum para o árabe não é uma tarefa simples, né, Mamed? E isso foi feito por estes nossos colegas fantásticos. O Michel Sleiman, que traduziu Adonis para o português. Está traduzindo mais um. Mais um do Adonis? Do Adonis. São produções que precisam chegar mais ao nosso público brasileiro, não só às universidades, mas também aos leitores de maneira geral, né? E nós melhoramos muito nos últimos anos. Eu acredito que a partir do trabalho não só dos nossos colegas da USP, mas também demais intelectuais, e o Instituto da Cultura Árabe, que tem feito uma espécie de trabalho de extensão, né? Levando estas produções, fazendo debates em conjunto com tantos intelectuais e pensadores. Então, nós temos aí, a partir deste momento, Edward Said, que eu citei lá em 2003,
muitas coisas aconteceram, mas elas precisam continuar acontecendo e ampliando. E eu acho que a nossa editora, com este livro, abre um caminho importante para esta produção também. Então, a nossa editora está de parabéns por todo este trabalho e por mais esse livro. Isso, parabéns. Muito obrigada. Mamed, o que tiver dessa área da contribuição de todo o mundo árabe para a nossa civilização, a editora está completamente aberta. Vamos levar coisas para vocês, com certeza, com certeza. Com o maior prazer. Tem uma coisa curiosa, né? Por exemplo, você compara com o inglês e o francês, não vou nem falar, porque são mananciais, né? Mas, por exemplo, você pega o italiano e o espanhol, em comparação com o português, é tão massacrante. A coisa é de dígitos. Não tem... O espanhol, por exemplo, inclusive está atrás do italiano em termos de quantidade. Mas são muitos dígitos a mais que o português. No português não tem nada, é muito pouco. Então, tudo acaba sendo bem-vindo. Você pega, por exemplo, na Itália, né? A quantidade de publicações orientalistas, traduções é muito grande. É muito grande. As Mil e Uma Noites tem 3, 4 traduções para o italiano. Né? Quer dizer, enfim, arabistas italianos renomados, Gabriele, por exemplo, né? Enfim, você tem nas culturas ocidentais, das línguas ocidentais europeias, em alemão também, não vou nem falar, também é outra que pouca gente sabe alemão, acaba sendo, mas o alemão também, tudo que você pensa em fazer, inclusive, assim, no orientalismo a gente até tem um ditado, tudo que você pensar em fazer, um alemão já fez há 10 anos atrás, né? É impressionante. No mínimo 10 anos atrás. Eles fazem mesmo. Eu lembro que o meu 4º volume das Mil e Uma Noites eu traduzi contos de um manuscrito que eu falo, só eu fiz isso. Não. Um cara tinha traduzido para o alemão há 10 anos atrás. Né? Não nenhuma outra língua, mas para o alemão, inclusive um tcheco traduziu para o alemão. Por quê? Porque ele não traduziu para o tcheco. Os tchecos escrevem em alemão, enfim. Né? Mas então você não encontra coisa que os alemães tenham feito. Agora, o português das línguas ocidentais, eu acho que tem menos que o catalão, tem menos que... É impressionante, não tem nada na nossa língua. Então, quando alguém toma, por exemplo, meu colega Miguel traduziu o livro da Alma do Avicena, o Jamil, daí da Unifesp, traduziu outras obras do Avicena, quer dizer, acaba sendo um feito, porque, por exemplo, o Miguel traduziu o livro da Alma, que não tinha tradução para nenhuma outra língua, né? Pelo menos uma tradução baseada numa boa fonte, o trabalho do Jamil também, enfim, né? Mas sempre fica aquela sensação muito, muito amarga, aquele travo de falta, né? De, poxa, né? Não tem, por exemplo, autores árabes contemporâneos, quase não tem nada. São pouquíssimos. As editoras não publicam, elas não se interessam. Né? Por exemplo, estava conversando com várias editoras brasileiras. A Kozak Naif, por exemplo, fechou, inclusive. A Kozak Naif era editora de um árabe, né? O Naif é um nome árabe. Né? Charles Kozak, né? Charles Kozak. Nunca publicou um único livro ligado a nada, rigorosamente nada. Né? Você pega, por exemplo, a editora 34, não tem nada, é uma grande editora. Você pega, por exemplo, não tem essas, por exemplo, a Companhia das Letras, a maior, você conta nos dedos, meia dúzia de livros. Né? A Record, uma grande editora, assim, são uma quantidade muito pequena de livros. Então, acaba sendo função das editoras universitárias, né? Preencher essa lacuna, porque as comerciais não se interessam. Né? E é como se a gente não traduz, é como se não existisse, né? Nós tivemos uma mesa sobre essa questão de publicações de editoras, agora no Congresso de Ciências Sociais aqui no Brasil. E isso que a gente comentou, a nossa formação em Ciências Sociais, ela foi toda pautada nos autores que estavam traduzidos. Exato. Por isso, porque se não está traduzido, quer dizer, por mais que quem tem o domínio das línguas estrangeiras não é limitado quem tem. Então, de certa maneira, se cria uma cultura que, se não está traduzida, é como se não existisse naquele campo do conhecimento. Então, então, assim, é como se não ter traduzido os estudos árabes, é como se eles não existissem no Brasil. Né? O Edos Said foi traduzido porque escreveu em inglês. Agora você cita, por exemplo, você vê, por exemplo, bibliografia em francês. Os acadêmicos franceses, eles citam as obras traduzidas. Eles não citam os originais.
Você vai ler traduzido. Então, ele vai lá, ele cita o autor inglês traduzido para o francês, ele cita o autor alemão traduzido para o francês. Mesmo quando ele sabe bem alemão ou inglês, eles citam na língua deles. Porque eles sabem que não é todo mundo que lê, e eles têm que indicar para as pessoas, não é todo mundo que lê. Né? Na França, não é todo mundo que sabe francês, não é todo mundo que sabe inglês ou alemão. Né? Assim, em todo lugar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil fica uma coisa elitizada, inclusive na academia. Né? Ou seja, na Itália, a Itália traduz tudo. A melhor língua para você aprender, sendo brasileiro, é o italiano, porque os italianos traduzem tudo. Se você lê italiano, você vai ter acesso a tudo, porque tudo é traduzido em italiano. De fato, a quantidade de traduções que tem em italiano é um negócio impressionante. Excelente. Né? E a gente aqui fica, parece que há um prazer de que só eu vou ler os autores, aqueles autores só eu leio, porque só eu leio o alemão, só eu leio, né? Eu lembro que teve uma época, década de 70, que tinha um crítico literário brasileiro que sabia alemão, então ele usava Adorno, que naquelas alturas já não era novidade, mas no Brasil era. Então ele usava Adorno, ficava, que maravilha. É porque ele sabia Adorno, então ele ia aplicando aquilo da escola de Frankfurt, né? Ou seja, fica também uma maneira de realçar, né, o seu status, né? De grande intelectual. Pois é. Manter num nível elitista. Bom, mas olha, vamos mudar essa realidade, então. Sim. Vamos publicar o que pudermos, né, Soraya? Se depender da gente, né? Com certeza, vamos sim. Eu acho que também uma menção numa outra forma de conhecer, né, de conhecimento, de buscar conhecimento, que é por meio do cinema. Infelizmente, nesse quesito, eu acho que o elemento cinema, acho que nós conseguimos avançar um pouco mais, né, Mamed? Não sei. Acredito que a gente atingiu mais pessoas pelo cinema, porque hoje, com a Mostra Mundo Árabe de Cinema, com a Mostra Internacional de Cinema Judaico, de várias outras que têm influências diversas, né, do Oriente, né, nós temos a possibilidade pelo cinema iraniano, que é muito rico também, trouxe grandes contribuições para nós, para que nós pudéssemos também fazer mais pontes, ou criar, ou construir mais pontes, né, entre esse Ocidente e o Oriente. E como eu atuei e continuo gostando muito do cinema árabe, e atuei como idealizadora da Mostra Mundo Árabe de Cinema, e continuo acompanhando, né, um pouco de longe, à distância, mas eu vejo que as pessoas apreciam muito quando elas reconhecem que num país que parece muito mais distante, tem situações sobre a questão da mulher, sobre a questão social, de classes sociais, sobre tantos elementos diferentes da sociedade que são tão semelhantes à nossa própria sociedade, e isso nos aproxima, né? Cria um diálogo efetivo de culturas, né? Não é um diálogo fictício, e ao mesmo tempo também faz com que nós tenhamos o exercício da hospitalidade, como disse a Olgária, né? Que é tão importante, especialmente nos dias de hoje. E uma coisa incrível que aconteceu foi agora, este ano, né? Porque com a pandemia, nós achamos que não teria a mostra de cinema. E este foi um dos ganhos, talvez, se por um lado nós tivemos muito mais desafios, nós tivemos exigências e até um estresse permanente por conta dessa hiperconectividade que nós estamos atualmente, por outro, nós estamos chegando a mais pessoas, porque a Mostra Mundo Árabe de Cinema, por exemplo, tem um cachimbo aqui sendo fumado, o cachimbo do Gandalf. Poxa, que belo cachimbo, hein? Querendo entrar na conversa. Como nós tivemos
Sim, sim. Como nós tivemos um ano de pandemia e a mostra teve que acontecer de maneira virtual, foi um feito fantástico, porque ao invés de chegar a 5.000 pessoas, nós chegamos a 20.000. Então, mais pessoas puderam ver, puderam discutir, debater os temas da contemporaneidade. Então, creio que podemos associar em algum momento, professor Olgária, a nossa cátedra a talvez um ciclo de cinema-debate, né? Para que a gente possa também utilizar esta forma de aproximação e de ação. Nós já fantasiamos essa hipótese, precisamos realizá-la agora. Com certeza. Ótimo, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, foi ótimo. E, professor, bom... Não quer dar uma palavra final, professor Giacomo? Grande prazer tê-lo conosco. Tem que ligar o microfone, não se sente o microfone. Sì, ma ok, si sente? Sí. Ahora? Ok. Sí. No palabra final, por favor, porque palabra final puede ser terrible. No, una cosa, primero, la Europa tiene que conceptualizarse non come una identidad, sino como una diferencia. La diferencia. Yo tengo idea de escribir un texto que se llama La diferencia europea. Europa no es más el centro del mundo, no fue nunca el centro del mundo, como está en el ensayo de Soraya, en el libro, ¿no? El Renacimiento italiano no se entiende sin los textos árabes. El descubrimiento de Aristóteles y de Platón no es posible. La cultura de España en la Edad Media no se entiende sin la influencia árabe. Moshe Ben Maimón escribe su obra más importante, Dalatat al-Hayrim, en árabe, y después la traduce en hebraico, Moreh Nebukim, después. Pero Dalatat al-Hayrim, el título originario, el máximo filósofo judío de la Edad Media escribe su obra principal en árabe. Esto es una cosa muy, muy importante, ¿no? Y después, la revolución científica moderna no se puede imaginar sin la álgebra, los cálculos algébricos de Galileo y después de Newton. No es posible. Y cuando hablo con mis nietos, ¿no? Que digo, zio, non conocimos l'arabo. ¿Cómo no conocí l'arabo? Tú escribas l'arabo. ¿Cómo escribo l'arabo? Números. Los números son árabos. Son una herencia esencial, ¿no? de la cultura árabe. Esta cifra 0 es una interruptor, es una, ¿cómo se dice? Una invención extraordinaria, porque produce una infinidad de posibles en el cálculo, el número 0. Los números menos, no plus, sino también menos. Eso, y los cálculos de la álgebra, ¿no? Algébricos, ¿no? Son todos
acontecimientos producidos por el mundo árabe. Entonces, yo creo que sería necesario pensar a este mundo plural de diferencias en un sentido universal. Es una como contradicción en adjecto, en términos, no, solo una contradicción aparente. ¿Por qué? Porque yo he introducido en mis textos la tesis de un universalismo de la diferencia en el sentido ontológico. La diferencia es la trama ontológica de lo universal. La textura de lo universal tiene como su lógica, su criterio lógico, la diferencia. No se produce universal a partir de la identidad, solo la repetición del mismo, ¿no? El verdadero universal está construido a partir de la clave ontológica de la diferencia, el verdadero universal. Esto me parece una cosa muy importante, un momento muy importante y también me parece el momento más importante de la cátedra Edward Said, ¿no? En una humanidad que vive en el deslocamento, como dijo Olgaria, Javier, el prefacio, y ahora, como dijo también Soraya, ¿no? La idea del desarraigo, de una situación de disappartenencia, ¿no? Esto es un punto que me parece muy importante. Lo último, que es como se dice, una glosa, un comentario a lo que escuché. Contrariamente, en contrasto con lo que digan algunos colegas filósofos Foucaultianos, post-Foucaultianos, etc. Mi amigo Giorgio Agamben y otros, ¿no? Que hay un poder que controla todo. Esta me parece una forma de consolatoria paradójica. Bueno, è un poder che controlla todo, è terrible, pero no, la verdadera tragedia è un'altra, la impotencia del poder, que puede producir consecuencias terribles. Un poder violento porque no tiene autoridad, sin verdadera autoridad, ¿no? Esto en el sentido del gran pensamiento árabe. La autoridad no es el poder, es su contrario, el contrario de la violencia. Es un surplus simbólico. Lo mismo de la etimología latina de auctoritas augere, augmentum. Es un más de sentido simbólico, más un surplus de sentido simbólico, esta autoridad. Entonces, es un momento difícil, porque la impotencia del poder puede producir tragedias mucho más grandes de un poder que controla todo. Este poder no sabe nada de lo que está pasando, no sabe nada. Conoce solo la idea de una violencia extractiva
de todas las posibles inteligencias del mundo. No tiene ninguna estrategia, solo una táctica de survivencia. Este es un punto. Y yo creo que una reflexión sobre la impotencia del poder, sobre la necesidad de una política universalista de la diferencia y no de la identidad, sería la única calle, el único camino para intentar de democratizar la democracia. Bueno, yo terminé. Muy obrigado, muchas gracias. Bom, isso é evidentemente uma palavra final, não? Não adianta você dizer que não, mas isso foi uma linda palavra final. Muito obrigado. Um prazer ouvi-lo. Pero no es linda la realidad. Malorosamente la realidad no está linda. Não. Olgária, você quer falar? Eu só queria agradecer a todos, principalmente a Soraya, que sem quem nada teria sido possível, desde o começo até agora e na continuidade. A presença de todos os que participaram, o professor Mahamal, Mamed, o Castilho, o Javier, a Cíntia, e dar as boas-vindas a todos que quiserem colaborar conosco. Muito obrigada, e acho que o professor Mahamal também está muito cansado, já é tarde da noite na Itália, então acho que nós vamos encerrando. Né, Cíntia? Boa noite a todos, em todas as línguas. Tchau. Buenas noches. Buenas noches. Né, Mamed? Em árabe, como que é? Bom jantar. Bom jantar. Bom jantar. Não, também. Porque a gente está se despedindo, né? Olha só, olha só quem sou eu para falar isso para o Mamed. Boa noite. Agora, tasbahu ala khair é que vocês amanhã. Tchau, Jacob. Tchau. Abraço. Bom, a gente marca o próximo, porque nós estamos com dificuldade nos